and welcome to Rodrigo Biffer's English class. This is class number 20, ok? Olá pessoal, candidatos, candidatas ao inglês perfeito. Vamos para mais uma aula, ok? Aula número 20, ok? Eu já dei para vocês aí lá no grupo do WhatsApp uma certa antecipação aí, né? O que nós teríamos na aula de hoje, ok? Então, vamos começar, ok? This is class number 20 and we're going to have a wonderful class, okay? I'm going to show you in the next slide what we're going to work on today's class. Just some notes. Make sure you watch this video all the way to the end, okay? I always say that because it's important that you start now and watch all the way to the end, okay, of the class. And please give it a thumbs up, okay? Make sure you give it a thumbs up and show everybody that you love this video, okay? Feel free to join our group on the WhatsApp, okay? To have free English classes. Pessoal, eu sempre falo isso porque é o seguinte, lá no grupo de WhatsApp, se você mandar um WhatsApp para mim nesse número, aqui ó, ou você entrar no site inglesperfeito.com e se cadastrar, você vai ter, você deixa o seu número lá para eu poder acrescentar você no grupo, porque lá é onde eu vou postar os materiais da aula, as lições de casa, vou corrigir as tarefas de vocês, ok? Então, não deixe de estar lá no grupo, ok? Para ter as aulas de inglês aqui no YouTube e também participar no grupo do WhatsApp, ok? So, this is the number, ok? 16 993 22 60 60. Let's do it. Okay, so as I said, welcome to the class, and today I want to talk to you a little bit about the usual structure of English as a second language courses, and we're going to start working on the past simple tense. Okay, we're going to read a news article. Remember that we already read a news article in the past, but it was using the simple present. Today we're going to use the past, simple past, or past simple, okay? Doesn't matter, the way you say. Gente, olha lá, o que eu estou falando aqui nesse slide é o seguinte, a estrutura de ESL Courses, ou seja, English as a Second Language Courses, cursos de inglês como segunda língua. Então, eu já falei um pouquinho para o pessoal lá do grupo do WhatsApp, então eu não vou ficar me alongando muito quanto a isso, mas existe uma estrutura que a maioria dos cursos seguem, com alguns marcos, né, de quais estruturas gramaticais o aluno já conhece. Então, hoje está sendo a nossa primeira aula de Past Simple Tense, ou seja, o tempo verbal Past Simple, né, o passado simples de inglês. Então é um marco ali para vocês poderem ir acompanhando dentro do que eu expliquei lá no áudio que eu mandei para vocês no WhatsApp, né? Como funciona essa progressão aí, né? Então vocês viram já algumas funções ali simples, a gramática de inglês de presente simples, agora a gente vai para o passado simples, depois vai ter várias formas de passado, várias formas de futuro, mas sempre seguindo ali uma certa lógica de progressão e de nível de inglês, ok? Então essa é uma aula extremamente importante, por isso que eu quero que você realmente foque aqui e fique até ao fim, ok? Outra coisa, são 3 aulas hoje e as 2 próximas que a gente vai focar em praticar o passado em inglês, ok? Passado simples, ok? Então hoje a gente começa, mas depois tem mais 2 aulas, então acompanhe a aula de hoje, porque é importante, são 3 aulas na sequência, então a de hoje é a primeira, ok? E a gente vai ler esse artigo aí, uma notícia, ok? Uma notícia de ontem, inclusive. Vamos lá. Ok, so, yesterday news, ok? Yesterday news, notícia de ontem. Aí eu pus a data aí, October 22nd, 2021, ok? Então, essa é a data da notícia. E o headline, o que significa headline? Head, cabeça, todas as palavras em inglês que são associadas com a palavra head é aquilo que está na frente, é o mais importante, é o mais destacado. E nesse caso aqui, a linha destaque, a linha que vai em cima, né, do começo ali, headline. Então, é o que a gente chama em português a manchete da notícia, ok? A manchete ou alguma coisa assim, o título, ok? Então, qual que é o headline dessa notícia que a gente vai ler hoje? A very big fish, ok? Quando vocês veem esse headline, o que vem à mente? Vocês acham que é sobre o quê, ok? A very big fish. Uma história de pescador, será?
um peixe muito grande. Um peixe muito grande pode ser, sabe, vocês já viram aquelas fotos que o pescador tira assim, segurando um peixe e fala assim, olha o tamanho, eu pesquei um peixe de tantos quilos. Ok? Será que é sobre isso a notícia que a gente vai ler? Vou deixar essa expectativa para você aí imaginar qual que vai ser a notícia que nós vamos ler com essa manchete aí. Um peixe muito grande, a very big fish. Vamos lá? Okay, I'm showing you here. So it's yesterday news, as I told you, and I'm showing you here a screenshot of the where I got this news from the internet. Okay, so you can see. Let me show you. You can see that the website is News in Levels because they have level 1, level 2, level 3. So the first time that we used news from this website, it was class number 15, I guess. It was level 1. It was that news that we talked about, sky lanterns that caused a fire, and the fireman had to put out the fire, and the police arrested people. It was a dangerous situation in São Paulo. And so we talked about that using only level 1. Today we're going to use level 2 because we're going to practice what? The past simple, okay? And so we can go on to level 2. That's amazing, isn't it? We're progressing on our English lessons here. Okay, so a very big fish. You can see the picture of the fish here, and this is the news article, okay? And this is the website. So let's move on. Okay, so here we are. This is Rodrigo Biffer's free English class. We're going to read a news article called A Very Big Fish. And I just want to give you some vocabulary, okay? Some new words. And the first new word I want you to learn today is the word sunfish. Sunfish. Well, if you look at this word, what can you see? What can you notice when you look at that word, sunfish? Well, I can notice that this word is made of two words in English, okay? The word, the word sun and the word fish. Let me drink some water. Ok, sun significa sol. Fish, peixe, ok? Então, nesse caso, não tem pegadinha. Nesse caso, simplesmente o nome dessa espécie de peixe aí é o peixe-sol, é o nome realmente, é a espécie de peixe. E vocês estão vendo aí a foto, né, de um exemplar aí desse peixe, ok? E quando vocês viram lá que o nome da manchete do headline é A Very Big Fish, significa o quê? Que esse peixe aí é um peixe grande? Bom, eu, particularmente, olhando para essa gravura, eu não sei o tamanho desse peixe, ok? Será que ele é mais ou menos de quantos centímetros vocês acham que é o tamanho desse peixe? Bom, eu estou aprendendo com vocês aqui. Eu não sabia, estou aprendendo alguma coisa de biologia sobre peixes, porque eu descobri o quê? Que essa espécie de peixe realmente é um peixe muito grande, a very big fish, ok? Então, que tamanho vocês acham quando a gente fala que o peixe é muito grande? O que vem à mente de vocês? Eu estou perguntando isso porque é um exercício. Quando vocês estão aprendendo uma segunda língua, vocês têm que aprender, gente, a ler algumas coisas nas entrelinhas, ok? Isso significa que você vai desenvolver a habilidade de aprender uma outra língua, também aprendendo formas de você captar mensagens que não são exatamente traduzíveis, ou você não consegue captar tudo que você vê num texto. Você não consegue aprender uma outra língua apenas aprendendo palavras. Você vai aprender pelo contexto, você vai usar suas ideias e sua mente para interpretar o mundo ao seu redor naquela nova língua. Isso é importante. Isso é uma forma de aprender uma nova língua que é diferente do que muitas pessoas pensam, que eu vou lá, vou aprender frases, palavras, traduções. Não, não é isso. Você vai aprender uma nova língua, então você vai aprender a forma que as pessoas se comunicam naquela nova língua, você vai aprender a cultura, ok? São coisas muito interessantes que a gente aprende, que vem no pacote. Quando a gente começa a aprender uma nova língua, a gente acaba aprendendo todas essas coisas. Então, uma das técnicas é isso. Quando você antecipa alguma coisa, você já começa a pensar sobre aquilo, a sua mente começa a fazer associações. Então, por exemplo, quando você terminar a aula de hoje,
Pode ser que você tenha feito algumas associações de palavras desse artigo que você nunca mais vai esquecer exatamente porque o artigo fala desse peixe muito grande, ok? Então, antecipando aí o tamanho do peixe aí, olhando para essa foto não dá para saber, ok? O tamanho do peixe. Mas você pode imaginar, será que se você pegar esse peixe na mão, será que ele vai ser pesado? Será que ele vai ser, né, que tamanho? Bem, isso aqui é o mais interessante. Vamos lá, vocês vão descobrir agora. Olha essa próxima foto. Aí, um exemplar do peixe perto de pessoas. E a gente vê o quê? Que só a parte de cima com a barbatana ali, né? Com a parte de cima ali do peixe aqui, já dá o quê? A altura de um ser humano ali. Então, então esse peixe não é só grande, ele é bem grande mesmo, ok? Bem pesado e bem grande, ok? E é isso que a gente vai ver, porque ontem, dia 22 de outubro de 2021, nós tivemos essa notícia, ok? De um peixe desse que foi encontrado. Então é sobre isso que vai ser a notícia, ok? E aí está. Olha só o tamanho do peixe, ó. A very big fish, ok? So look, you can see this picture of the fish, and this is the real picture, okay, of the fish, and this is the fisherman, okay? And you can see the sentence here: a huge sunfish weighing up to 2,000 kilograms has been found, okay? Então, huge is very, very, very big, okay? Vocês acham esse peixe aí simplesmente grande? Não, ele é o quê? Huge, ok? Então a palavra huge, olha lá, ó. Olha o tamanho do homem perto do peixe, ok? Para um peixe, esse peixe não está classificado só como grande. Por isso que eles falaram very big, muito grande. E aqui eles estão usando a palavra huge, ok? Extremely big, ok? A huge sunfish weighing, pesando, up to 2,000 kilograms, até 2.000 quilos, 2 toneladas, quase 2 toneladas, has been found, foi encontrado. Então esse peixe foi encontrado ontem lá no norte da África, ok? Num lugar chamado Ceuta, onde fala-se espanhol ali. Vamos ver na notícia. Ok? Então, o peixe foi encontrado. A sunfish has been found tangled in fishing nets in the Mediterranean Sea. Ok? Então, no norte da África tem um mar chamado Mar Mediterrâneo ali. E o que significa tangled? Tangled é enrolado, embaraçado, ok? Então, esse peixe foi encontrado embaraçado, enrolado ali em fishing nets. Em fishing nets. Nets. Talvez vocês conheçam a palavra net por causa da palavra internet, que é uma rede de computadores. Então, net é uma rede. Fishing, rede de pescas, ok? Então, é uma rede de pescas e esse peixão aí, esse peixe né, que tem 2 vezes o tamanho de uma pessoa aí, ou mais, ele vai falar no artigo que ele tem quase 3 metros de altura aqui, né, e também de largura. Ele vai dar as especificações lá do tamanho desse peixe, ok? Que os cientistas anotaram lá antes de soltar. E agora a gente vê a próxima foto. Olha lá. Diz o que aqui, ó? It was released safely back into the sea. Ok? It was released. It é o peixe. It. Lembra que it é usado para animais, coisas, né? Was, foi. Released, foi solto, foi libertado. Safely, de maneira segura, né? Ele foi liberado de uma forma segura. Back into the sea. Back, de volta. Into, para dentro. The sea, do mar. Então ele foi liberado de forma segura para dentro do mar aí, ou seja, vocês conseguem ver aí que o peixe saiu, ele saiu nadando, né? Então aqui é a foto do peixe sendo liberado, ok? De volta para dentro do mar, ok? Então, para mim eu fiquei surpreso porque, né? Realmente o peixe era muito maior do que eu esperava quando eu pensei num peixe muito grande. Eu imaginei uma pessoa segurando um peixe grande, mas não um peixe de 2 toneladas, ok? Então, como que eu diria isso em inglês, ok? Eu fiquei surpreso. Bem, em inglês, para você dizer que ficou surpreso, a gente não usa o verbo ficar, né, que é o verbo stay. A gente usa o verbo to be, porque o verbo to be é o verbo de estado, ser ou estar. Então, você ficar surpreso é você estar surpreso. Então, em inglês, a gente vai usar o quê? Se você falar, eu estou surpreso no presente, I am surprised. E eu fiquei surpreso. Se você quiser falar que
que você ficou, a hora que você viu o tamanho do peixe, você ficou surpreso, é o passado do verbo to be, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, ok? Alright, so let's take a look at some vocabulary, okay, before we read the news article, okay? Vocabulary. So, through, moving in one side and out of the other side. Então, o que significa through? Moving in one side and out of the other side. Movendo-se, né? Movendo-se in, dentro. One side, quer dizer, dentro de um lado, and out of, para fora, out of the other side, do outro lado. Uma coisa que se move para dentro por um lado e para fora pelo outro lado, ela está passando through, ok? Through, a pronúncia deste advérbio, advérbio ou adjetivo, né? É through. É meio difícil aí porque é por causa daquele som. Lembra do som que a gente falou sobre, quando a gente falou dos símbolos fonéticos, aquele som, ok? Como thank you, ok? Como thanks ou birthday, as palavras que têm esse som. Então, through, que é o quê? Através, ok? Through. Huge, a gente já falou dessa palavra hoje. Huge means extremely big, enormous. Extremely big, enormous. Ok? So, huge. Ó, então, toma cuidado aí com a pronúncia, ok? Então, a gente tem through, huge, nearly. Nearly, se você olhar para essa palavra, você vai ver que ela começa com a palavra near, que a gente talvez já tenha visto. Não tenho certeza agora se a gente já viu em alguma aula, mas é uma palavra mais famosa, mais conhecida. Near, próximo, ok? Perto, próximo, near. Nearly, talvez é um advérbio que você pode até pensar assim, então se é próximo, então nearly quer dizer que é proximamente, pertamente, né? Ou seja, uma coisa ali perto, próxima, ok? Mas realmente essa definição que você está pensando aí funciona, mas a gente costuma traduzir como quase, ok? Ó, very close to, almost, ok? Muito perto de, close é perto, very close, muito perto, very close to, muito perto de, almost. Almost é outra palavra que também significa quase, ok? Então, nearly é quase. E aí a gente tem long e wide, ok? Então, se você olhar para esse desenho aqui, você vai ver, ó, length and width. Length, comprimento, width, largura, ok? Então, se alguma coisa... Lembra que quando a gente estudou o verbo to be, a gente perguntou how, a gente fez perguntas com how. Então, a gente perguntou lá, how old are you? How big is your car? How old is your car? How... A gente usava how como adjetivo para perguntar o quê? O quão alguma coisa é grande, quão alguma coisa é velha, ou se for uma pessoa, quanto velha uma pessoa é, a idade da pessoa. E a gente usa o how em várias situações. Então, se você perguntar how long something is, qual é o comprimento, quanto é o quilo médio de comprimento. How wide, quanto largo, qual a largura, ok? E alguns verbos, o verbo find equals discover. Find equals discover. So, find é o verbo o quê? Encontrar, descobrir alguma coisa, ok? E a gente vai ver o quê? O passado desse verbo na aula de hoje. See, outro verbo, a gente também vai ver qual é o passado do verbo see. A gente vai falar sobre isso hoje. See means to perceive with your eyes. Perceive with your eyes. Perceber com seus olhos. Ou seja see. Okay? See é o verbo ver, mas às vezes também a gente usa na expressão assim, I see. Se você traduzir o pé da letra, I see, quer dizer, eu vejo. Mas quando você conta alguma coisa, explica alguma coisa para a pessoa, e a pessoa fala, I see. A pessoa está dizendo o quê? Eu entendi, I see. Aí tem o verbo release, set free, let go. Okay? São sinônimos aí, ó, set free, ou seja, liberar, deixar solto. Free é livre, ok? Let go, deixar ir. Então, o que é release? Deixar ir embora, soltar, release. E way, é um verbo também, way, o verbo to way, ok? Way. To find out, a gente acabou de ver o verbo find. Então, find é discover. Então, find out é um phrasal verb, ou seja, verbo com preposição, que juntos ali tem um significado de um pouquinho diferente. Por exemplo, então, find sozinho pode ser descobrir várias coisas, mas find out
é você achar uma informação que você estava procurando, você descobriu um tipo de informação, geralmente é para informação, ok? Então você ficar sabendo uma informação nova. Find out how heavy something is. Eu acabei de falar do how, ok? How long, qual é o comprimento? How wide, qual é a largura? E how heavy? How heavy? Se alguém perguntar para você, how heavy are you? Qual que é essa pergunta em inglês? Que significa how heavy are you? Quão pesado você é? Ou seja, está perguntando o seu peso, qual é o seu peso? Então, find out, descobrir essa informação. How heavy, quer dizer, descobrir quão pesado something is, alguma coisa é. Descobrir o peso de alguma coisa. Como que então a gente fala isso em português? Descobrir o peso, você vai descobrir o peso daquele peixe, né? Por exemplo, você vai pesar o peixe. Então, weigh é o verbo pesar, ok? Então, a gente tem aí essas palavras, gravem elas na sua mente, porque você vai usar elas no artigo que a gente vai ler a partir de agora. Ok, pessoal, grammar, gramática, ok? The simple past. Eu vou ter que desligar então agora a minha câmera, tá? Porque senão a câmera vai atrapalhar aqui esse slide. Ok, grammar, the simple past, affirmative sentences, ok? Então vamos lá. Vamos lembrar que quando a gente estudou o presente simples, present simple, a gente viu o verbo to be e a gente viu outros verbos também, ok? Hoje a gente está falando só de affirmative sentences, né? Sentenças na afirmativa, ok? E agora a gente vai transformar essas sentenças numa frase, numa sentença aqui no past simple, ok? A gente está falando sobre algo que aconteceu no passado. Então, vamos lá. Verb be, verb to be. Lembra que formava a palavra amareis aqui, ó, am, are, is. Am no passado se torna was. Is no passado também se torna was, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, am e o is, essas duas palavras no passado se transformam em was. E a palavra are no passado se transforma em were. Então, olha o exemplo. They are surprised the fish is huge. Eles estão surpresos. O peixe é enorme. O que a gente tem aqui? They were surprised the fish was huge. Eles ficaram surpresos. O peixe era enorme, ok? Ou, né, alguma coisa do tipo. E os outros verbos, a gente tem aqui, por exemplo, o verbo check, release, né? Então checar, release, soltar, see, verbo ver, né? E find, encontrar. Nós já vimos no slide passado esses verbos. Eu separei em dois tipos de verbos, regulares e irregulares, porque quando a gente transformar essas frases para o passado, então como ficaria aqui, ó? Scientists checked the fish, they released it. Os cientistas checaram o peixe, eles soltaram o peixe, né? Soltaram ele. Ok, released. Olha lá, você percebe que acontece o que com os verbos no passado simples? Isso mesmo, eles ganham aqui uma terminação ed, né? Ou apenas d, no caso aqui do release, apenas o d, mas ele acaba com ed. Então, todos os verbos regulares no passado simples vão acabar com ed. A grande maioria dos verbos em inglês são regulares. Acontece que existe uma lista ali de alguns verbos em inglês que são os famosos irregular verbs, irregulares. Então, são poucos, você consegue pôr eles numa lista para decorar quais são os irregulares, porque você precisa realmente decorar, memorizar como fazer o passado desses verbos irregulares, porque eles são irregulares, eles não seguem uma regra. Porém, são verbos muito comuns, como o verbo ver, encontrar, né, comer, etc. Assim como o verbo to be ele é irregular, né, o passado do to be vai ser was, were, né, vamos ter aqui o passado de see, como é que vai ficar? Saw. A pronúncia aqui, ó, saw. E o passado de find, olha só, F-O-U-N-D, found. Então ficou como aqui, ó, fishermen, os pescadores, saw the nets, viram as redes, and found the fish, e encontraram o peixe. Os pescadores viram as redes e encontraram o peixe. Fishermen saw the nets and found the fish. Okay? Scientists checked the fish, they released it. Okay? Na aula que vem a gente vai falar mais sobre esses verbos aí, ok? Então vamos para o próximo slide. Agora eu vou ler o texto, então você pode aproveitar esse texto aqui para praticar, fazer aquela técnica que eu ensinei algumas aulas atrás, né, de ouvir um texto durante 10 vezes seguidas e depois ouvir
novamente e você já vai entender muita coisa, vai conseguir escrever e depois checar o texto para ver se você escreveu tudo corretamente. Pode usar esse texto se você quiser para fazer aquela prática, ok? Você pausa o vídeo agora e usa aí para fazer aquela prática de repetição. Agora eu vou ler, ok? E aí você, se você quiser também apenas ouvir e acompanhar comigo. E no final a gente vai falar um pouquinho sobre algumas palavras aqui que talvez você possa ter a interpretação aqui desse texto, ok? Vamos lá. Então, a headline e a notícia. A very big fish. Fishermen in the Mediterranean Sea found a huge sunfish in their fishing nets. They were very surprised by how big the fish was, so they called scientists. The fish was 3.2 meters long and 2.9 meters wide, and it weighed nearly 2,000 kilograms. It was the biggest sunfish people saw in Ceuta, on the north coast of Africa. People see sunfish here very often, because the fish travel through this area. Nobody expected to see a sunfish this big. Sunfish is vulnerable in Europe, and vulnerable means that people must protect it, and they do not eat it. After scientists checked the fish, they released it back into the sea. Ok? Então a gente vê o quê? Que os pescadores lá do mar Mediterrâneo, eles encontraram, olha lá o passado do verbo find, um huge sunfish, ok? Nas redes ali de pesca deles. E ficaram o quê? Surpresos por, né? Quão grande o peixe era, quer dizer, né? O by aqui está indicando que isso aqui, quão grande o peixe era, foi o que deixou eles surpresos. So, então, they called, chamaram cientistas. Então, os fishermen, os pescadores, chamaram cientistas porque eles ficaram realmente surpresos. Que o peixe tinha o quê? Ele era 3,2 metros longo e 2,9 metros largo, ok? Então, as medidas do peixe. Como a gente já viu, né? O long, wide. And he weighed, e ele pesava nearly quase 2.000 quilos, ok? It was the biggest sunfish people saw in Ceuta. Ele foi o maior, biggest é o maior. Nunca teve um peixe tão grande assim. Então ele foi o maior sunfish que as pessoas viram, só, passado de si, ó, em Ceuta, na costa norte da África. People see, agora aqui o verbo, ó, a gente acabou de ver o verbo saw, passado, eles viram, é o maior peixe que eles viram, ok? Mas o verbo no presente é o verbo see. Pessoas veem, agora estou falando no presente, ok? É uma rotina, lá eles veem esse peixe aqui, né? Aqui aonde? No Mediterrâneo, né? Muito frequentemente, often frequentemente, porque esses peixes viajam através dessa área. Nobody, ninguém, esperava ver um sunfish this big, tão grande assim. Desse tamanho eles não esperavam, que this big quer dizer assim, grande assim, desse tamanho, realmente foi um recorde. Sunfish is vulnerable, né? Eles são o sunfish é um peixe vulnerável, é um peixe vulnerável. Vulnerável significa, lembra do verbo significar? Means. Significa que as pessoas devem devem protegê-lo. And they do not eat it. E eles não comem, que aqui o eat está no presente, eles não comem esse peixe lá na Europa, porque é um peixe, né, considerado vulnerável e protegido, né, que pode entrar em extinção. After scientists checked the fish, após que os cientistas checaram o peixe, they released it, eles soltaram ele de volta no mar. Muito bem. Espero que você tenha gostado dessa notícia aí. Okay? Ou usem esse áudio aí para estar ouvindo várias vezes e praticando e repetindo para você praticar também a sua fala, ok? A sua fala, lendo em voz alta todas essas frases desse artigo. Vamos continuar. Ok, homework. This is the last part of our class, ok? Agora acabou a aula e eu vou cobrar que vocês me entreguem, ó, uma lição de casa. É bem simples mesmo, ó. Complete these sentences with the past simple tense form of the verbs in parentheses. Complete estas sentenças com a forma de tempo verbal passado simples
dos verbos nos parênteses. Então, os verbos já estão aqui, ó, see, verbo ver, travel, viajar, be, o verbo to be, que é ser ou estar, protect, o verbo proteger, release, soltar, verbo to be de novo, verbo eat, comer, e o verbo love, ok? Então, você vai reescrever essas frases com o verbo aqui no passado simples. As pessoas viram o Sunfish em Ceuta o ano passado. São frases que eu criei aqui baseada no que a gente viu hoje, ok? Olha lá, o peixe viajou através dessa área, né? O sunfish aqui, ele está no plural, ok, gente? O sunfish aqui são os peixes dessa espécie, ok? No plural. Não eram, verb to be, não eram vulneráveis no passado. Os pescadores protegeram o peixe e soltaram o peixe. Eu fiquei impressionado, eu fiquei, né, o verb to be aqui, para dizer que você ficou impressionado. Eu fiquei impressionado por quão grande o peixe era. Fiquei impressionado, né? Espero que essa frase aqui seja verdade para você, porque para mim, realmente, eu fiquei impressionado em ver o tamanho desse peixe. She, ela, né? Some fish yesterday. Lembra que fish também pode ser a carne do peixe, ok? Então, ela comeu peixe, ela comeu peixe, né, ontem no jantar, yesterday, comeu ontem peixe, e ela amou, ok? Então, fish pode ser também a carne do peixe. Gente, é isso, ok? Espero que vocês realmente façam essa tarefa e eu aguardo para saber aí como que foi. Thank you so much. Thank you. Let me get my camera back here. Here I am, and I just want to thank you. So up here you can see the picture of the sunfish. Okay, so you remember today's class. Remember the sunfish, and remember the vocabulary, and remember the past simple. Okay, that yesterday eles encontraram a huge sunfish, sunfish enorme, huge sunfish in the Mediterranean Sea, no mar Mediterrâneo, okay? So thank you very much. I hope you enjoyed this class today. Please share this video, give it a thumbs up. Don't forget, não esquece de dar um joinha no vídeo se você gostou, ok? E compartilhe, share, compartilhar, compartilhe o vídeo. If you want to learn more English, please join the group, ok? Então aqui estão os contatos para você se juntar ao nosso grupo lá no WhatsApp e receber todos os materiais, as tarefas para as aulas, ok? I'll see you next class. Thank you very much. Bye bye, ok? Não esqueça que as próximas 2 aulas são extremamente importantes porque são a continuação desse assunto, ok? São 3 aulas para esse assunto. Até lá.